Bom dia a todos. Desejo que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula, né? E nesse agosto a gente não poderia deixar de falar sobre a leishmaniose. Então, ela é uma doença que a gente sabe que não tem cura, né? Uma doença insidiosa, mas que existe aí a prevenção e o tratamento, né? Com o protocolo de tratamento, a gente tem um bom controle dos animais, principalmente para cães, né? Porque a gente sabe que hoje, para os pets, a gente tem o tratamento aí do produto liberado no Brasil e autorizado para tratamento de cães com leishmaniose. Então, por que a gente deve se preocupar com a leishmaniose, né? Eu resolvi falar sobre esse tema, eu já havia comentado em, acho que 2 aulas aqui no Telesaúde sobre a leishmaniose e eu decidi falar novamente porque a gente está tendo muitos casos, muitas incidências, a doença está aumentando, ela está proliferando, e aí esse agosto verde, ele veio justamente para a gente falar sobre o alerta, né, dos perigos da doença, como que a gente faz a prevenção dessa doença, né, e quais os cuidados quando existem animais contaminados, né, infectados com essa doença, em caso de contaminação, o que deve ser feito, né, quais as medidas devem ser tomadas. Então, a gente percebe que os cães, os canídeos, né, são os animais mais acometidos aí pela leishmaniose, mas também tem outros animais que eu vou dizer para vocês que podem também funcionar como hospedeiros da leishmania. Ela tem uma incidência global, tá? Leishmaniose, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é uma das 6 doenças infectoparasitárias mais importantes do mundo. Então, se a gente for analisar aí, né, existe muita negligência, né, muitos casos não contactados aí, muitos casos não notificados, né. Então, na América Latina, entre os 12 países, está entre os 12 países aí que tem casos de leishmaniose, e o Brasil está com 90% desses casos. E 93% desses casos estão concentrados na região Nordeste. E ela tem uma relação muito próxima, né, com a leishmaniose que acomete os humanos. Então, a leishmaniose visceral canina é um modelo aí bem parecido com a leishmaniose humana. Aqui é um dado um pouco antigo, ele não está tão atualizado, mas é só para dizer que a doença está avançando, né, em todas as regiões, e o nosso estado não deixa de ser diferente, porque esses dados provavelmente aumentaram, tá, na região do estado de Goiás, e muitas delas, os casos são notificados com leishmaniose humana, e os cães não são notificados, né? Então a gente pode ter até mais casos e mais incidência de leishmaniose em animais. Então ela é uma doença infecto-parasitária causada por um protozoário, né, do gênero Leishmania. Ela tem uma evolução lenta, a gente anteriormente chamava de calazar, né? A doença afetava os animais e a grande maioria que não tinha tratamento e a óbito mesmo, né? Então, os cães são os principais reservatórios dessa doença, através do qual o homem pode se infectar. Então, a gente considera a leishmaniose como uma zoonose, né? E essa doença, ela pode ser transmitida através da picada, né, do mosquito. Ela pode também estar ali infectando animais silvestres, como lobos, coiotes e raposas, e também pode funcionar como reservatório esses animais da doença, porque muitas vezes os animais podem ser assintomáticos, ou seja, eles não desenvolvem sinais clínicos da doença, mas eles estão ali com a doença, né, no seu organismo. E aí um mosquitinho, né, pode picar, e ao picar e sugar o sangue desse animal, ele pode transmitir para outros animais sadios ou outras pessoas, né, saudáveis, sadias. Então, no Brasil, a leishmaniose visceral canina, ela é transmitida pela picada de um flebotomínio. A gente fala mosquito, mas ele é bem menor que um mosquito, por isso que a gente designa como flebotomínio do gênero Lutzomia, né, da espécie Lutzomia longipalpis, e ele é mais conhecido em algumas regiões, principalmente regiões que têm matéria orgânica em decomposição, árvores, matas, né, como mosquito palha, birigui, tatuquiras. Então, esses são os nomes aí designados para esse pequeno flebótomo aí. Então, um animal, né, um cão, ele pega a leishmaniose como? Através da picada.
cauda do mosquito palha, né, presente em regiões quentes e úmidas. Então, hoje a gente sabe que não somente regiões quentes e úmidas, por quê? Porque a gente observa que em todo o território, né, brasileiro, em todo o mundo, em alguns pontos, existem fezes, matéria orgânica em decomposição, né, ali é onde a fêmea ela se prolifera. Então, o mosquito ele é da família das moscas, mas ele é pequeno como uma pulga. Então, o Lutzomia longipalpis, ele está bem adaptado a áreas quentes e de vegetação mais aberta, como o cerrado. Então, a nossa região tem uma predisposição a ter a leishmaniose, né? Principalmente em quais regiões, pessoal? Barra do Garça, Quirinópolis, Caldas Novas. Já peguei animais de Edéia. A gente observa Alto Araguaia, né? A gente observa que são regiões que o clima é muito, muito mais quente. Rondonópolis, por exemplo, né? São regiões aí que são endêmicas. E a região de todo o Nordeste. Então, ele é bem adaptado dessas áreas, né? Como Cerrado. E a bióloga Eunice Galati, ela observou que ele é um mosquito que tem um comprimento de 1 a 3 milímetros, né? Com hábito crepuscular e noturno. Ou seja, ele gosta ali do fim da tarde, né? Mais para a noitinha, que seria o início da manhã ou mais para o fim da tarde, mais para a noite. E é onde ele faz, a fêmea faz o seu repasso ali sanguíneo. Então, essas fêmeas, elas ingerem, aqui seria o ciclo, né? A patogenia desse mosquito, né? Elas ingerem sangue, né, para o desenvolvimento dos ovos, aí dessa forma elas ficam tanto o cão quanto o homem, principalmente durante a estação chuvosa, né, quando elas invadem as residências. E ao picar o cão ou o homem, esse protozoário ele é transmitido, né, através desse repasso sanguíneo ali para a corrente sanguínea dos animais ou dos seres humanos. Um cão infectado, ele torna-se reservatório da doença e ele pode ser fonte de infecção para outros animais ou mesmo para seres humanos que vivem ao seu redor. Então, veja aqui, ó, o ciclo envolvendo o mosquito como vetor da doença, que pode ser transmitida tanto para o homem como para outros animais ou para o cão. Alguns trabalhos citaram, né, que pulga ou carrapato poderia ser transmissor dessa leishmaniose, porque eles sugam, ainda está controverso, tá, pessoal? A gente ainda precisa de mais estudos em relação a isso. Aqui são os sinais clínicos, né, as apresentações clínicas aí de animais que adquiriram leishmaniose, lembrando que tem diferenciação, eu vou citar mais adiante para vocês, entre leishmaniose visceral canina, que afeta todos os órgãos, principalmente fígado, rim, né, linfonodos, e a leishmaniose visceral cutânea. Então, a gente observa que ela causa ulceração, e essas regiões são bem afetadas, né, regiões, por exemplo, perioculares, ela causa uma dermatite, com blefarite, né, e muita infecção bacteriana secundária, onicogrifose, que é o crescimento exagerado das unhas, né. A gente vê também um pouco de alteração nos bordos da orelha, com descamação, com croças, muitas vezes a gente observa também vasculite, e aqui, ó, com muitas croças, né, com muitas polaretes epidérmicos aqui. Aqui, ó, aumento na região do membro, né? Membro traseiro aqui do animal. Então, tá com uma edemaciação, né? Tá com um bordo mais elevado, hiperpigmentação da região do focinho aqui, né? Aqui, ó, a gente fala como se fosse descamação, como se fosse acimentada, né? Que a gente fala descamação de asbetos, que parece uma telha de amianto que foi jogada aqui na face, né, do animal. Aqui a gente observa que tem um sinal clássico, ó, que é com bastante descamação e alopecia, que é começando a fazer uma dermatite com alopecia periocular, aqui na região do seio nasal, aqui nas bordos da orelha também. Esse animal aqui não dá para ver muita imagem, mas a gente observa que ele tem um aumento aqui, ó, nessa região temporal. Então, o animal emagrece muito, é um dos sinais da leishmania. Muitas vezes a gente pode ver com o abdômen abaulado, emagrecimento, e às vezes ele faz o quê? O abalamento aqui da têmpora, né? Que esse animal, ele é bem clássico aqui, esse sinal de que ele tenha leishmaniose. Podem vir animais para nós que não tenha sinais clínicos tão evidentes, sim, ou muitas vezes ele apresenta uma leishmaniose visceral ou cutânea, né, tegumentar,
e ele não tem alterações em outros órgãos ou no sistema como um todo, somente cutâneo. Pode vir também para a gente. Então, a leishmaniose visceral canina, ela é uma doença crônica, tá? Então, ela vem aí lentamente, ela é insidiosa, né? Os sinais clínicos vão surgindo em torno de 3 meses a 7 anos após a infecção, após ele ter sido picado pelo mosquito, né? Então, aqui tem 2 imagens de animais que foram atendidos por mim quando eu ainda estava em Goiânia, né? Aí, essa é uma cadelinha da raça Border Collie, que ela tinha esse óculos aqui bem evidente, né? Que ela fez uma alopecia periocular. E ela tinha, começando aí um crescimento exagerado das unhas, mas essa a gente não tem imagens. Mas essa paciente, a curiosidade em relação a esse caso foi que ela é uma pacientinha jovem, né? Era uma pacientinha de 8 meses, 8 para 9 meses. E na época que ela foi atendida, essa paciente, ela, logo que fechou o diagnóstico, o tutor preferiu o sacrifício porque não tinha a medicação que tratava a leishmaniose autorizada no Brasil. Muitos tutores tratavam, mas eram de forma, às vezes, ilegal, porque era medicação humana que era utilizada em cães e não era autorizada. Então, eu deixava o tutor bem tranquilo, bem à vontade, né, em relação a essa decisão. E, assim, a grande maioria, né, decidia o sacrifício desses animais. Essa pacientinha eu não tenho acompanhado mais, ela é de Goiânia também, foi um caso de um colega, e ela fechou na biópsia de pele para leishmaniose, positivo para leishmaniose. É uma pug de 10 anos, coçava muito. Então, assim, um dos sinais da leishmaniose é coceira, prurido também. Então, ela imita muitas outras doenças, né? É confundida com muitas outras doenças. É um diagnóstico bem complexo. Então, por isso que muitas vezes um clínico geral não consegue, né, fazer um fechado de diagnóstico tão assertivo se ele não fizer todos os exames, todas as investigações. Muitas vezes vem com sinais um pouco inespecíficos, né? Ou lembra uma doença alérgica, o animal é conduzido como uma doença alérgica e era leishmaniose. Os sinais clínicos com envolvimento visceral, que seria leishmaniose visceral canina, né? Eles estão presentes nesses animais e 90% desses animais que têm sinais clínicos de leishmaniose visceral canina, eles também vão apresentar sinais dermatológicos, tá? Então, quais são esses sinais? Aumento de linfonodos, o animal fica emaciado, insuficiência renal, poliúria, polidipsia, vômito, neuralgia, né? Poliartrite, o animal sente muita dor, tá? E ele tem dificuldade ao andar, ele claudica muito, né? Polimiosite e outros sinais. E 1/3 desses pacientes, ou seja, a grande maioria, quando está no pico da doença ali, né, que a leishmania está ativa ali no organismo dos animais, eles apresentam febre e linfonodos aumentados. Nesse período é o ideal para a gente, como veterinário, fazer toda a avaliação desse animal. O animal está febril, com linfonodos aumentados, e fez pesquisa para hematozoários ali, não tem hemparasitose, tá? Acho interessante, às vezes, fazer punção de linfonodo e possivelmente aí já mandar o material para sorologia de leishmania, né? Eu gosto sempre de pedir com diluição total, que a gente já sabe qual é o estágio da doença desse animal. Então, aqui é só para mostrar para vocês, pessoal, que ficar atento a um exame de sangue, que é o exame básico, né, de um animal que vem para nós, é muito importante. Vejam só, essa era aquela pacientinha, a Border Collie, né? A Border Collie é essa, tá? Um exame dela, que apresentou o quê? Olha só a importância de avaliar o exame. Paciente jovem, ela veio para mim com alteração dermatológica, dermatocutânea, mas ela também apresentava alteração ao hemograma, tá? Paciente jovem que tinha anemia, esse é um dos sinais da leishmaniose, né? E tinha eosinofilia. Então, essa paciente tinha eosinofilia por quê? A eosinofilia, né, aumento de eosinófilos, remete muito inflamação, carga de verme alta, mas também pode ser alguma infecção ativa ou alguma coisa está acontecendo. Por isso, é importante sempre fazer o sorológico para investigar se esse paciente tem ou não. E ela deu positivo para leishmaniose. Então, lembra que eu disse, todos os cães que desenvolvem leishmaniose visceral canina, o que seria isso? A leishmaniose está espalhada em todas as vísceras, em todos os órgãos ali que são importantes, onde ela ataca. Linfonodos, rins, muitas vezes afeta também baço, né? Fígado. Então, esses órgãos ali ficam afetados, o sistema como um todo do animal é afetado, mas também ela pode desenvolver
sinais dermatológicos, né? 50 a 90% desses desenvolvem algum sinal dermatológico. E quais são esses sinais dermatológicos? Hiperqueratose, aumento ali dessa pele, da espessura, com muita descamação, pele seca, quebradiça, perda de pelos, né? O animal começa a cair muito pelo e a unha, né, fica com crescimento anormal, muito longa, né? E assim, muitas vezes quebradiça. E isso é um achado específico clássico de pacientes que tenham leishmaniose. Só que tenham em mente, o paciente que vem para mim com leishmaniose, ele vem com esse sinal clássico bonito, isso aqui é um achado, né? Coisa de livro, bem bonita mesmo. Não, muitas vezes o animal vem com sinais muito inespecíficos e você tem que fazer uma busca, uma investigação muito profunda para descobrir se esse animal realmente tem leishmaniose ou não. Regiões endêmicas para leishmania é de praxe, ou seja, é necessário e assim é obrigatório ali o animal tá passando por uma triagem, principalmente com testes sorológicos, né? Por quê? Porque se a região é endêmica, esse animal pode ter sinais inespecíficos. Então, muitas vezes a leishmania iniciou ali no organismo desse animal. Então, ele muitas vezes não vai desenvolver nenhum sinal clínico. E depende muito da resposta e da imunidade de cada animal para os sinais virem, né? E irem se avançando. E os gatos? Eles também pegam leishmaniose, eles podem adquirir leishmaniose? Eventualmente, sim, né? Mas é bem mais raro, né? Ocorrer leishmania em gatos. Eu nunca nunca fechei um diagnóstico de leishmaniose em gatos, né? Eles são suscetíveis tanto para leishmaniose visceral quanto para leishmaniose tegumentar. Porém, alguns autores descrevem que por que o gato não pega tanta leishmaniose, não adquire tanta leishmaniose quanto o cão? Ele tem um hábito muito eclético, né? E ele faz zoofilia, né? Ele fica ali muito alerta, né? Muito em movimento, né? Então, esses seriam os fatores que fizessem com que ele possa ser o quê? Muitas vezes um reservatório da doença e nem desenvolver a doença. Então, ele pode contrair nesses finais de tarde para a noite, mas como ele é muito eclético, pode acontecer de o mosquito às vezes não conseguir parar ali para sugar esse animal, né? Então o gato dorme o dia todo. Aí quando chega no fim da tarde para a noitinha, ele se movimenta muito. Então pode acontecer, né, dele contrair a leishmania, mas é bem raro, bem menos comum do que em cão. Aqui seria uma apresentação clínica, né, de sinais oculares também, a leishmania faz, né, aqui em bordo da orelha fazendo uma vasculite, né, com uma pápula, com uma dermatite aqui, e aqui a gente observa lesões ulcerativas. Muitas vezes a gente recorda que o pessoal comentava muito sobre úlcera de Bauru, né, a pessoa, né, o humano tinha ali uma lesão na perna ou em algum órgão que não cicatrizava. Então, no pet, né, nos animais não é diferente. São úlceras, né, lesões com bordos elevados, muitas vezes são lesões que inflamam, ulceram muito, né? E elas muitas vezes ficam ali persistentes, indo e voltando, melhora e volta novamente. E aqui são as formas, né? A mastigotas aqui nas células de defesa, né, do animal, nos macrófagos, que eles estão atingindo ali as células de defesa desse animal. Qual seria o sinal dermatológico mais comum em um animal, né, em cão, que tenha leishmaniose canina? É a dermatite foliativa com escamas esbranquiçadas, similares a asbesto, foi o que eu falei daquela imagem daquele paciente de pelagem preta, né, com bastante descamação. O animal veio com descamação, o pessoal está fazendo atendimento, às vezes até dermatológico mesmo, não está tendo resposta. É importante investigar não só a questão da região onde esse animal está, mas também fazer teste, né, testar para ver se ele não tem leishmaniose. Essa esfoliação ela pode ser generalizada, mas geralmente é mais pronunciada na cabeça, orelhas e extremidades, tá? Então, a gente observa sinais como alopecia, que é queda de pelo, né? Feridas que não cicatrizam e crescimento exagerado das unhas. Esses são os clássicos. Mas eu já atendi pacientes que não tinha lesão alguma, só coçava, ou muitas vezes só descamava, ou muitas vezes tinha uma lesão única em um órgão. Às vezes só uma úlcera. Tem que ficar atento, porque a leishmania ela mimetiza muitas outras doenças. Então, os sintomas clínicos mais frequentes que
estão envolvidos aí na doença são dificuldade locomotora, já atendi paciente que estava em estágio mais avançado de leishmania, foi tratado e eles tinham uma dificuldade locomotora muito grande. O animal vai começar a perder peso, vai tendo aí um processo de beber muita água, urinar muito, o animal fica mais apático, né? E assim, anorexia, pode apresentar vômito, porque ela afeta o sistema renal também, né? Diarreia, polifagia, muita fome, né? Epístase, que seria o sangrar pelo nariz, né? Melenas, às vezes ele pode apresentar sangue nas fezes ou as fezes mais escurecidas, né? É o exame físico, quando eu estou avaliando esse paciente, o que eu posso observar? Linfonodos aumentados, né? Linfonodo, adenomegalia, caquexia, animal bem magro, caquético, com febre, né? Hipertermia. Esplenomegalia, aumento do baço. Uveíte pode ter aquele olho mais para o lado de uva, né? E conjuntivite. Então, tem ali uma inflamação das conjuntivas também. De acordo com Feitosa, a linfadenomegalia é um dos sinais persistentes aí, né? Alterações dermatológicas, hiporexia, né? Onicogrifose, emaciação, mucosas pálidas, sinais oculares, hipertermia, êmese e diarreia são os sinais que ele mais observa. Então, acredito que a junção desses possa ocorrer, mas nem sempre vem tudo. Muitas vezes eu atendo pacientes que não têm febre e têm leishmaniose, tá? Então, tem que ver muito cada estágio, né? E como que é a resposta de cada animal. Aqui é só para dizer para vocês que as formas amastigotas, elas vão invadir o quê? Os macrófagos. Olha só, esses pontinhos aqui dentro de uma célula de defesa, que seria o macrófago, são todas células de leishmania. É uma apresentação da leishmania, a mastigota, que está no organismo do animal. E aí, quando ela vai para o mosquito, ela se transforma em forma promastigota. Então, tem diferenciação. O diagnóstico da doença, ele é difícil, tá, pessoal? E bem complexo. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, ela mimetiza muitas outras doenças. Ó, não tenho imagem para vocês aqui desse caso, mas atendi um caso ano passado, né, que tinha-se suspeita de leishmaniose, por quê? O animal se coçava muito, ele tinha alopecia, queda de pelo, eu lembro que era um pastor suíço, e esse animal, ele também estava magro, muito magro. Então, assim, por que eu suspeitei de leishmania para esse paciente? Vivia em chácara, né, um paciente idoso que vivia em chácara, tinha essas alterações dermatocutâneas, mas ao exame também tinha alteração renal, hepática, então solicitei sorologia para leishmania. Esse caso não deu positivo. Por quê? Esse animal ele tinha sinais que pareciam com leishmania, mas ele também tinha uma outra doença além da doença alérgica. Ele tinha doença endócrina. Então vejam que confunde muito, né? E ela imita muitas outras coisas, e a gente tem que ficar muito atento, tá? Às vezes a leishmania pode vir junto com a hemiparasitose. Tem que tomar cuidado quando vai fazer o diagnóstico. Às vezes é interessante tratar a hemiparasitose para depois solicitar exame sorológico para esse paciente, porque pode dar reação cruzada de leishmaniose com hemiparasitose, tá? Então, o diagnóstico é difícil e complexo. Olha só, um cão suspeito, por exemplo, ele tem que fazer exames sorológicos, certo? E aí a gente faz muitas vezes o exame no Texa, né? Que é um laboratório que eu tenho mandado bastante. O animal deu positivo, perfeito. Está confirmado que ele é positivo para a leishmania. Mas deu negativo ou discordante, muitas vezes. Aí o que a gente vai partir para outros exames? Se o animal tem uma clínica ali, ou às vezes você está na suspeita, é uma região endêmica, vamos investigar mais esse paciente, né? Aí a gente faz exames parasitológicos em biópsia de pele, esse eu já peguei, né, uma paciente com diagnóstico positivo em biópsia de pele. Podemos fazer imunohistoquímica, se for positivo, confirmado, então é positivo. Deu negativo, posso fazer mais exames, investigar mais, através de exames moleculares, né, com biópsia de pele, por exemplo, ou às vezes PCR. O PCR é excelente, né, seria aí um exame mais caro, mas é uma ferramenta diagnóstica. Em universidade a gente tem feito muito, né? E a gente observa que é uma ferramenta muito boa. Então, deu positivo, o cão está confirmado, ele tem leishmania. Deu negativo, aí sim, com a PCR a gente fala realmente, cão confirmado, ele é negativo para leishmania. Então, muitas vezes a gente vai até qual passo? Até qual ponto? Até o sorológico. É negativo?
Não, muitas vezes a gente tem que investigar toda a clínica, né? Toda a historinha, todas as alterações dermatocutâneas desse paciente, toda a endemia ali, né? Qual a região que esse paciente veio, de onde que ele era, ele transitou por qual estado, né? Por qual região, por qual país. Tudo isso a gente tem que começar a investigar mais. Ó, pessoal, existe um teste rápido que é feito para a investigação e pesquisa aí de leishmaniose, porém, esse teste rápido, ele pode ser falso negativo, por exemplo. Se ele for falso negativo, então muitas vezes o sorológico que vai confirmar ou até esse último exame aqui que eu disse para vocês, a PCR. Então, eu tenho no consultório esse teste, mas muitas vezes a gente faz ele só como triagem, como acompanhamento para protocolo vacinal. Mas para diagnóstico mesmo assertivo, eu prefiro o sorológico, tá? Então, os animais, eles podem permanecer assintomáticos por toda a vida. Então, muitas vezes você fala, nossa, né, não tem, vamos vacinar. E aí, de repente, o animal começa a desenvolver alguma alteração. Ele pode desenvolver sintomas após períodos que variam entre 3 meses a alguns anos, tipo 8, 9, 10 anos após ele ser infectado. Então, por isso, é uma doença que a gente tem que investigar e ter realmente certeza que o animal não tenha, tá, a doença. Então, eu tenho feito esse diagnóstico sorológico da leishmaniose visceral canina através do TEXA, né? E aqui foi um histórico aqui de um animal que foi reagente, ele reagiu 1:80, então esse animal estava em fase 1, né? Animal aí que tinha doença no estágio 1. No Brasileixo, a gente consegue ver todas as categorias, de acordo com todos os estágios, para ver qual que seria a recomendação. Para cada estágio da doença tem uma recomendação. Então, quando eu peço sorológico, eu peço sorologia com diluição total, que seria esse exame aqui. Podemos fazer também citologia de medula, de aspirado de medula ou de linfonodos. É aquela imagem que eu mostrei para vocês dos amastigotas ali nos macrófagos. Então, esses pacientes que vêm com febre e linfonodos aumentados, se a gente fizer uma coleta ali, uma punção, fechou já. Já tem parasita, é diagnóstico, mas eu preciso ainda do sorológico porque eu quero saber em qual estágio, né, da doença esse paciente está. E aí, sempre a sorologia com diluição total vai ser a mais assertiva para a gente. Tratamento da leishmaniose. Então, vamos lá. Pessoal, acredito que até 2017 não havia tratamento autorizado no Brasil para leishmaniose canina, tá? Então, a partir de 2017, 2018, o laboratório Virbac lançou esse produto que chama Milteforam. E aí só ele tem esse produto, que é a base de miltefosina, né? E esse produto, ele tem, acho que 3 apresentações de frascos, de acordo com, né, pesos de animais também, né? Mas a dose recomendada para o tratamento, né, das formas ali de leishmania seria 2 miligramas quilo uma vez dia durante 28 dias. Eu estou com uma paciente que fez tratamento, eu vou mostrar o caso dela no final para vocês, mas a gente tem que ficar atento, porque o animal, muitas vezes, ele não vem só com apresentação dermatológica, por exemplo. Ele vem com sinais clínicos, com alterações clínicas ali em rim, fígado ou algum outro órgão. Esse animal ele tem que ser acompanhado, tá, pessoal? Então, a gente sempre tem que ir fazendo exames, avaliações e não só medicando com o milteforam. Eu já peguei receita de paciente fechado com leishmaniose, positivo para leishmaniose, que tratava com allopurinol. O allopurinol vai ajudar só na questão da diurese, na questão do problema renal, né? Então, assim, ele não trata a leishmania. E temos que entender que a miltefosina, que é o miltefuran, ele vai atuar nas formas leishmaniose, de leishmaniose que o paciente desenvolve, mas lembra que eu falei no início, a leishmaniose não tem cura. Então, a gente vai praticamente zerar os índices de leishmania no organismo animal, mas ele vai continuar por toda a vida ali, portador e com leishmania, né? Muitas vezes os níveis podem baixar, mas ainda não temos trabalhos que disseram que os níveis zeraram, tá? Então, atualmente, apenas esse medicamento é liberado para o tratamento da leishmaniose, né? Além do medicamento, é importante cuidar dos problemas pontuais do cão, como as feridas de pele, a perda de peso, a parte ali dos exames, né, laboratoriais de função hepática, renal, hemograma como um todo, o que é que está alterado, temos que ajudar esse paciente. Então, eu tenho usado muito
ômega 3, né, como ação anti-inflamatória natural, banhos, né, com shampoos hidratantes, shampoos repositórios ali quando tem lesões dermatológicas. Muitas vezes os pacientes têm que usar o halopurinol para auxiliar, né, dependendo do estágio da doença. Alguns pacientes a gente tem utilizado corticoide também, né, inicialmente, para ajudar também, né, nessa questão. Só que depende de cada caso, não é regra de bolo, tá? Então, a parte sistêmica, a gente vai cuidar com os exames laboratoriais periódicos. A cada quanto tempo? A cada 3 meses, até a estabilidade desse quadro desse paciente, tá? A gente tem que sempre estar acompanhando, visto que a gente está usando medicação que ela pode, sim, né, ter uma influência aqui, né, no rim, no fígado. A gente sabe que a excreção dela, a metabolização é muito boa, mas a gente sempre tem que estar acompanhando, porque quem já teve leishmaniose, pessoas que tiveram leishmaniose, a gente sabe que o fígado, né, o rim, fica bem debilitado, tá? A prevenção. Então, o agosto verde veio justamente para isso. Eu decidi falar sobre o agosto verde por conta dessa questão aí que ainda está um pouco falha, tá? A gente sabe que tem medidas aí que o governo tem feito que são excelentes, são maravilhosas, mas ainda não atingiu todos os estados, nem em todos os países, então a gente sabe que ainda tem déficit, né? E assim, a gente sabe que o sacrifício não é a melhor forma de prevenção também da doença, né? Porque os trabalhos mostram que mesmo os animais sendo sacrificados ainda tinha leishmania circulante. Então, quem que é o vilão aí, vamos dizer? Seria o mosquito, né? O vetor que está transmitindo, e os animais que não estão sendo diagnosticados também, né? Os animais que estão aí errantes, muitas vezes que não têm diagnóstico, que estão circulando, eles são ali os reservatórios, né? Eles estão albergando o parasita no seu organismo. E mosquito, pessoal, é difícil, né? Controlar e assim combater e erradicar mosquito. E a gente percebe que essas são as medidas aí que a gente tem que começar a ficar atento, né? Não só na questão do vetor, mas também na questão aí da sorologia em massa, de repente, exames, né, fazer testagem, principalmente em regiões endêmicas, né, e assim, sempre tá fazendo medidas preventivas. Existe a vacina para prevenção da leishmaniose, ela deve ser tomada com 3 doses, intervalos de 21 dias, tá? E o reforço, ele deve ser feito a partir da data da primeira imunização. Então, anualmente a gente faz reforços aí, né, e o animal, ele tem que sempre estar sendo testado antes de fazer essa início de protocolo vacinal, tá? Então, faz sorológico, deu negativo, ou faz um teste rápido. E aí já começa o protocolo vacinal se o animal estiver saudável, né? Tá tudo bem. Aí já começa. No Brasil, a gente tem a Lei STEC, tá? E aí, juntamente com a questão da vacinação, a gente também tem a questão de utilização de produtos repelentes. Então, especialistas alertam que, para a necessidade de controlar o mosquito e a transmissão do protozoário, a gente tem que fazer medidas de higiene, né, no ambiente, e o uso de coleiras repelentes em animais. Aí agora eu pergunto para vocês, quem é que está faltando ser protegido aqui? Eu tenho coleira, eu tenho vacina para cães, muitos outros animais não estão sendo protegidos, que são os animais silvestres, por exemplo, né? Muitos gatos, muitas vezes não são protegidos porque a gente tinha uma coleira, acho que a da Bayer, né? A Seresto, que ela tinha indicação para gatos, mas para o Brasil o mapa tirou o registro de prevenção para leishmania. Então, não lembro, não recordo se a Frontimax tem indicação para gatos, acredito que não, que é essa que está aqui. Então, essa coleira aqui, ó, a Seresto, ela perdeu o registro aqui para o Brasil para prevenção de leishmania. Então, eles devem estar se organizando para isso. E aí, ela tem ela importada, quem for comprar, né, para gatos, tem ela importada. Olha só, pessoal, quando eu disse quem é que quem são os desprotegidos aqui? Se a gente tem coleira para cão, se a gente consegue, às vezes, importar uma coleira para gato, para prevenção de leishmania, né? São os animais exóticos, ou os animais errantes, ou silvestres, né, muitas vezes, e os que eu disse que possam ser abrigos e reservatórios ali, né, da leishmania, e nós, seres humanos. Por quê? Quem usa repelente todo dia? Muitas vezes em região endêmica o pessoal tem usado sim. A gente não tem outra forma de prevenção a não ser os repelentes, tá? Então, tem que ficar bem atento a isso. E sempre cuidar da higiene do ambiente, que eu acho muito importante. Pessoal, esse aqui, ó, o Vectra, ele é um produto Puron, ele é tópico,
colocar na nuca do animal. Então, esse produto aqui, ele também tem prevenção para leishmania, somente 30 dias, né, o Vectra 3D. Só que acontece, muitos cães que tomam banho muitas vezes na pet shop, que eu tenho pacientes, aliás, que eu peço banhos semanais, né, muitas vezes, ou dependendo do paciente, às vezes tem que tomar até 2 banhos por semana, então esse produto vai sendo perdido ali, né, mesmo que ele é absorvido pelas glândulas sebáceas, ele vai sendo perdido muitas vezes. Então, tem essa opção, né, por onde, ao invés de fazer a coleira. Mas o uso da coleira eu acho fantástico, porque ela dura em torno de 4, 5 meses, a escada, né, aqui dura 6 a 8 meses, né, essas duas aqui, 8 meses. Então, são coleiras que previnem pulga, carrapato e a questão do mosquito. E ela é muito repelente. A tutora que usou essa aqui, ó, ela disse que sobrou um pedacinho, ela colocou lá no banheiro dela, né, que vivia dando mosquitinho e tal, pendurada lá, diz que acabou com os mosquitos. Então, é realmente uma coleira repelente para mosquitos e, assim, ela é utilizada para a questão da prevenção de leishmania também. Aí, a gente estava falando sobre a parte da prevenção da leishmaniose. Então, desde 2020, o Ministério da Saúde, ele já vem distribuindo coleiras em áreas endêmicas para leishmaniose. A testagem em massa em algumas regiões do país, principalmente as regiões endêmicas, né, para leishmaniose. A população, o que ela deve fazer? Ela deve manter quintais livres de matéria orgânica em decomposição, folhas, fezes, restos de comida. Então, eu percebo que a leishmania, além de gostar de clima tropical, né, clima de regiões quentes e úmidas, ela adora restos de matéria orgânica em decomposição, embaixo de árvores, onde ficam fezes, onde ficam alimento, coisas ali que estão em decomposição. Então, essa higiene, arejar mais esse ambiente é super importante. Iluminar mais, né? Ter mais luminosidade. Por exemplo, a poda das árvores regularmente para manter o ambiente com luminosidade também é importante para, né, evitar ali a proliferação desse mosquito. Porque a fêmea do flebótomo, né, ela vai ali colocar os seus ovos em cima dessas matérias orgânicas em decomposição, seja frutos, seja fezes, né, seja ali as folhas, e aí vão proliferar mais e mais mosquitos, tá? As vacinas, a gente tem que pensar o quê? Que a vacinação, ela está restrita a uma proteção individual dos cães, porque a gente faz a vacinação em massa de cães. Viram que eu não comentei sobre vacinação dos gatos, então a vacina ela é feita e fabricada e testada em cães, tá? E assim, os cães vacinados são os cães que são assintomáticos, né, sem sintomas, e com sorológico não reagente para leishmania, tá? Tem um protocolo no brasileiro que, às vezes, quando está no estágio 1, eles têm um protocolo de vacinação também para o tratamento da leishmania. Esse eu nunca fiz, tá? E eu acho que a grande maioria dos colegas também não tenha feito, mas lá tem essa recomendação. Então, através de trabalhos, né, a vacina também funciona como um protocolo, mas isso depende de cada colega, cada veterinário. Só que o que a gente tem que entender, pessoal, que essa questão aí de prevenção dos animais, dos cães, por exemplo, né, com vacinação, ela não funciona como uma ferramenta de controle da doença, como uma ferramenta de saúde pública. Por quê? Porque nós, humanos, vamos continuar estando aí predispostos a contrair, né, a contagiar essa doença infecto-parasitária, tá? A leishmaniose. Então, visto isso, a gente tem que pensar que, mesmo vacinando os animais, a leishmaniose vai diminuir? Nem sempre. Então, o foco é o conjunto. É o ambiente, né? É o vetor, é a questão da prevenção com os animais, é a questão da vacinação, é a questão do uso de coleiras repelentes, e também a gente tem que estar sempre prevenindo, principalmente quando for em área endêmica, né? Para não adquirir, porque os casos estão aumentando muito, né, em larga escala. A gente tem dados mais em humanos porque a grande maioria vai para um postinho, ela vai procurar um centro de saúde aí para ser atendido quando tem alguma alteração. Os cães, muitas vezes não, pessoal. Muitas vezes o animal é sacrificado e não é notificado, né, não é solicitado ali para que ele tenha feito uma triagem, um acompanhamento, tá? Então, eu achei bonitinho esse post aqui, só para deixar aqui de medidas, né, que possam ajudar a proteger contra o mosquito, né? Os quintais, sempre limpinhos, a casinha, né, do pet,
sempre limpa e livre de lixo, né? Deixe o pet sempre protegido nos horários que o mosquito age, também acho que é importante, né? E a questão de evitar o acúmulo de matéria orgânica em decomposição, foi o que eu falei para vocês, né? Comidas, folhas, né? Fica alerta também à saúde do pet, levando ele sempre ao veterinário, né? Que aí a gente vai sempre estar prevenindo essa questão de doenças e muitas vezes a gente vai estar orientando, né? O que deve ser feito, então acho importante, né? O uso de produtos veterinários destinados à repelência, né? Do mosquito, foi o que eu falei para vocês, né? E fazer sempre os exames no seu pet, né? E assim, sempre estar acompanhando ele com check-ups a cada 6 meses ou 1 ano. Porque só assim a gente vai descobrir, diagnosticar se o paciente tinha já uma doença inicial, para não deixar ela se avançar muito, né? Porque se a gente leva o animal já doente, em estágios mais avançados, pessoal, aí não tem muito o que fazer, tá? O animal não responde ao tratamento e é muito difícil a gente conduzir um animal que já esteja no estágio 4, por exemplo, né? Ou 5, um estágio mais avançado da doença, tá? Esse é um relato de caso que eu estou acompanhando de uma pacientinha, né, que eu me identifiquei muito com ela, né, acho muito bonitinha ela, não vou citar aqui nomes, né, mas ela é uma paciente que é de Jataí e ela me procurou, a tutora, porque a gente fez uma entrevista na rádio aqui em Jataí, a gente começou a falar, né, sobre questões aí de especialidades, a importância da especialidade, estar aí atuando, né, na medicina veterinária, e nós, como especialistas, a gente vai focar no problema, né? Muitas vezes a gente vai focar ali na questão que vem para nós, né? E aí a gente vai tentar ser mais rápido e assertivo no diagnóstico. Então, o que acontece? Essa paciente, ela já estava sendo tratada, que ela tinha sido consultada há 2 anos atrás, né? Por colegas clínicos, e ela já estava sendo tratada com corticoide há 2 anos, né? Para uma alteração que deu na biópsia de mucomiosite. Então, a suspeita foi de pênfigo para de lúpus para essa paciente. E assim, quando ela chegou para mim, realmente eu pensei em lúpus, mas a biópsia não foi confirmativa. Aí eu falei para a tutora, olha, podemos repetir a biópsia dessa paciente, né? Mas eu gostaria de um teste sorológico para leishmania também. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a apresentação da leishmaniose, ela vem visceral em todos os órgãos, e essa paciente estava super saudável, super gordinha, bonitinha, mas ela tinha uma apresentação única de úlcera no seio nasal. E a leishmaniose tegumentar, ela gosta muito dessa região de seio nasal, às vezes orofaringe, laringe ali, né? Essas regiões ali respiratórias também, elas podem acometer. E essa paciente, qual foi a minha pergunta para a tutora? Ela já tinha saído de Jataí ou ela vivia sempre em Jataí? Ela disse que ela teve ali perambulando uma região de chácara, que é a minha região, né? Caiapônia. Então, esse foi um dos motivos maiores para mim, né, solicitar uma sorologia para a leishmania. O sorológico dela deu positivo, ela está em estágio inicial. A minha suspeita é que essa paciente faça mais leishmaniose tegumentar do que leishmaniose visceral, né? Mas no exame deu positivo, o exame de sangue dela. E aí, que foi com diluição. E aí a gente fez o tratamento, então aqui, ó, os possíveis diagnósticos que eu coloquei nesse post aqui, a gente poderia pensar, né, em alguma alteração fúngica, poderíamos pensar também, ou numa criptococose, né, poderíamos pensar num lúpus, né, poderíamos, às vezes, um pênfigo, e iríamos descartar essas doenças com acometimento do seio nasal, tá? Mas a leishmania também está entre os diagnósticos diferenciais aí para acometimento dessa parte. Aqui foi o primeiro dia e aqui 28 dias após o uso do metefuran. Então, o que eu quero que vocês entendam? Essa paciente a gente vai com ela mais um tempo de protocolo aqui, não de metefuran, mas a gente vai tentar associar produtos que sejam de ação cicatrizante. A tutora já está usando o barbatimão, que a gente gosta muito de produtos naturais,
mas a gente vai tentar associar mais alguns complexos vitamínicos aqui para auxiliar. Então, percebam que houve uma leve melhora após os 28 dias, mas o que é o lema aqui? Demorou-se muito, né, para fechar o diagnóstico da paciente. Entenda, a paciente tem o quê? 8 anos de idade. Ela estava 2 anos com o protocolo errado. Então, isso faz a gente pensar que se essa paciente tivesse chegado às especialidades, né, que ela veio para mim por conta da dermatologia, se ela tivesse chegado às especialidades, os exames, né, de prática são esses, e a gente vai sempre estar solicitando, né, e o tutor, se ele fizer, é ótimo, né, ele pula muitas etapas de, às vezes, tratar o animal de forma incorreta ou indevida, ou com medicações que possam ser imunossupressoras e piorar ainda mais o quadro da paciente. Que bom que o acometimento sistêmico dela estava ok, não tinha nada alterado na parte sistêmica, tá? Mas, aí, nesse caso, a gente tem utilizado outros, né, produtos e a gente restringiu o uso do corticoide, né, para essa paciente. E assim, era uma úlcera enorme, né, que estava já bastante contaminada. Na citologia a gente viu bastante infecção bacteriana, mas fechou-se no sorológico, tá? Não conseguimos ver formas de leishmania aqui, nessa lesão. A paciente tinha bastante dificuldade respiratória nesse dia, e aqui quando a gente observa que a lesão está começando, né, a querer se fechar, ela já veio com uma qualidade de vida melhor, já está com o uso da coleira, né, e aí a gente tem que sempre estar acompanhando e investigando se tem outros animais na casa para fazer também sorologia e uso de coleira, tá, pessoal? Então, esse foi um caso legal, né, um caso diferente, um caso interessante, e aí, assim, vamos contactar a vigilância, né? Vamos fazer triagem do outro animal da casa também, vamos contactar a vigilância, porque é importante, né? A gente sempre está fazendo uma triagem na região dessa tutora também, avisar a comunidade ali, né, de Caiapônia também, né, para que possam ficar atentos e observar se tem chegado animais com alterações, né, de suspeita, né, de leishmaniose. Então, gente, hoje o foco da aula seria basicamente isso, né? Ver lesões, ver imagens de animais que possam ter. Eu acredito que algum de vocês possa ter aí já visto alguma coisa parecida, e muitos animais foram a óbito, né? Porque não teve protocolo de tratamento rápido, né? E aí o animal pode virar óbito, sim. E muitas vezes foi tratado de forma incorreta, né? Tratava uma doença e era outra. Então, a leishmania, como eu disse, ela se confunde com muitas outras doenças. Aí essas são as referências e é isso. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, mas eu acredito que muitos tutores não tenham feito o protocolo vacinal, né, da leishmania, mas pelo menos uma coleira, tá, pessoal? Acho importante. Acho que é o mínimo de proteção que a gente pode fazer por eles, né, visto que a leishmaniose tem se espalhado muito, né, e a gente percebe que eles são ali os reservatórios, né, e os vetores vão estar sugando, porque eles precisam fazer seu ciclo. Então, a gente pode e deve melhorar, sim, a questão da prevenção, tá? Obrigada.